Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco. Sejam muito bem-vindos a este nosso encontro de fé e reflexão. Hoje, o coração da Igreja se volta para uma figura monumental, um farol de sabedoria e santidade que iluminou os séculos e continua a nos guiar. São Beda, o Venerável. Vocês já pararam para pensar como a história da nossa fé é rica? Como cada santo é uma prova viva do amor de Deus e da capacidade humana de responder a esse amor? São Beda é um desses tesouros, um homem cuja vida foi um hino à busca da verdade e à dedicação a Deus. E eu garanto a vocês, a história dele não é apenas um relato do passado, é um convite vibrante para vivermos a nossa fé com mais profundidade, com mais paixão, com mais entrega. Fiquem conosco até o final, pois a jornada que faremos hoje será transformadora. E ao concluirmos, teremos a oportunidade de nos unirmos em oração e de apresentar nossos pedidos por intercessão deste grande santo. Nascido por volta do ano 672, na Nortúmbria, uma região ao norte da Inglaterra, Beda foi entregue, ainda criança, com apenas 7 anos, ao mosteiro de Wearmouth. Mais tarde, foi transferido para Jarrow, onde passou praticamente toda a sua existência como monge beneditino. Imaginem, meus irmãos, uma vida inteira dedicada a Deus dentro dos muros de um mosteiro. Não foi uma vida de isolamento estéril, mas de uma fecundidade espiritual e intelectual sem precedentes. Ali, Beda não apenas orava e cantava os louvores divinos, mas se entregava com um fervor inigualável ao estudo, ao ensino e, acima de tudo, à escrita. Ele era um verdadeiro scholar de Deus, um homem que via na busca do conhecimento uma forma de glorificar o Criador. É fascinante perceber que, mesmo em uma época tão distante, Beda já demonstrava uma sede insaciável por aprender. Ele se tornou um dos maiores estudiosos da patrística, os escritos dos padres da Igreja, e é universalmente reconhecido como o mais importante historiador cristão da Idade Média. Sua obra-prima, a História Eclesiástica do Povo Inglês, não é apenas um livro, é um legado, uma janela para compreendermos a evangelização e a vida da Igreja na Inglaterra anglo-saxônia. Sem Beda, muito do que sabemos sobre a formação do cristianismo naquelas terras estaria perdido para sempre. Ele não apenas registrou a história, ele a interpretou sob a luz da fé, mostrando a ação providencial de Deus em cada evento. Mas a genialidade de São Beda não parou por aí. Ele escreveu mais de 60 obras, abrangendo teologia, exegese bíblica, astronomia, gramática, a geografia, a vida dos santos e cronologia. Sua escrita era um modelo de precisão, clareza e, acima de tudo, estava profundamente enraizada na rica tradição da Igreja. E aqui está um fato que talvez muitos de vocês não saibam, mas que impacta diretamente o nosso dia a dia. Um dos maiores legados de São Beda foi a adoção do sistema de contagem dos anos com base no nascimento de Cristo. Sim, meus amigos, o sistema que usamos hoje, antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, foi popularizado por ele. Ele compreendeu que o nascimento de Jesus era o ponto central da história humana e organizou o tempo em torno desse evento salvífico. Que visão profunda e profética! Sua inteligência brilhante, aliada a uma humildade profunda e a uma fidelidade inabalável à vida monástica, fizeram dele um verdadeiro modelo da união entre fé e razão. Beda nos mostra que não há conflito entre buscar o conhecimento e amar a Deus. Pelo contrário, quanto mais conhecemos a criação, mais nos aproximamos do Criador. Ele foi um homem que vivia o que ensinava, um exemplo de como a vida intelectual pode ser um caminho de santidade. Não é à toa que, em 1899, o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja, o único inglês até hoje a receber este título. Ele é carinhosamente conhecido como Lumen Ecclesia, a luz da Igreja. E como foi o fim da vida terrena deste gigante da fé?
Mesmo enfraquecido pela doença, São Beda permaneceu ativo até o último suspiro. A tradição nos conta que ele estava ditando seus comentários ao Evangelho de São João, uma de suas paixões, pouco antes de falecer. Ele entregou sua alma a Deus no dia 25 de maio de 735, em paz, rodeado por seus irmãos monges. Disse que em seus últimos momentos ele recitou a antífona do Pentecostes: Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Que forma sublime de partir, com os lábios louvando a Santíssima Trindade. Agora, meus queridos, vocês devem estar se perguntando: e os milagres? Onde entra o poder de Deus manifestado através de São Beda? Embora sua vida tenha sido marcada mais pela oração, pelo estudo e pela docilidade ao Espírito Santo, a tradição da Igreja e relatos medievais registram milagres atribuídos à sua intercessão, especialmente após sua morte. Durante séculos, fiéis que visitavam seu túmulo na Catedral de Durham testemunharam graças e curas inexplicáveis. E quais eram essas graças? Principalmente curas de doenças dos olhos e da fala, conversões espirituais repentinas e libertações de tentações e opressões interiores. Pensem bem, doenças que afetam a visão, a capacidade de se comunicar e as enfermidades da alma. São Beda, o homem que via a verdade de Deus e a comunicava com clareza, intercede por aqueles que buscam ver, falar e viver a verdade em Cristo. Há também relatos de visões luminosas no mosteiro onde Beda viveu e morreu, vistas por monges em oração nas vésperas de sua morte. A tradição narra que uma luz celestial cercou seu leito nas últimas horas. Esses sinais, meus irmãos, confirmam o que sua vida já demonstrava, sua união íntima com Deus e seu papel como intercessor fiel da Igreja Peregrina. Ele é um santo que nos lembra da importância da contemplação, do estudo da Palavra de Deus e da comunicação da verdade com caridade. Ele pode interceder por nós junto a Deus para que tenhamos clareza de visão espiritual, para enxergar a vontade de Deus em nossas vidas, discernir o bem do mal e compreender os mistérios da fé, sabedoria para o estudo e o trabalho, para que nossos esforços intelectuais e profissionais sejam frutíferos e glorifiquem a Deus, eloquência e verdade na fala, para que nossas palavras sejam sempre construtivas, portadoras de esperança e testemunho da fé. Libertação de opressões e tentações, para que o maligno não tenha poder sobre nós e possamos viver na liberdade dos filhos de Deus. Fidelidade à Igreja e à sua tradição, para que permaneçamos firmes na fé católica, amando e defendendo a verdade revelada. Meus irmãos, a vida de São Beda nos convida a uma profunda reflexão. Em um mundo onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa, onde a comunicação é instantânea, mas a verdade é muitas vezes distorcida, São Beda se ergue como um modelo. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus, que o estudo de sua palavra é um alimento essencial para a alma e que a nossa vida deve ser um testemunho constante da fé que professamos. Ele nos inspira a sermos diligentes em nossa busca por Deus, a sermos humildes em nosso aprendizado e a sermos corajosos em nossa proclamação da verdade. Que possamos, como ele, ser luz para o mundo, cada um em sua vocação, em seu ambiente, em seu dia a dia. Agora, com o coração aberto e a alma sedenta da graça de Deus, unamo-nos em oração, pedindo a poderosa intercessão de São Beda, o Venerável, que ele apresente nossos pedidos ao trono da graça divina. Oração a São Beda, o Venerável. Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja com a sabedoria e santidade de São Beda, o Venerável, concedei-nos, por sua intercessão, crescer em amor à verdade e servir-vos com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que esta oração nos fortaleça e nos inspire a seguir os passos de São Beda. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, eu os convido a fazerem algo muito especial. Deixem nos comentários abaixo os seus pedidos de oração, as suas intenções,
aquilo que o seu coração anseia. Vamos formar uma corrente de oração unidos pela intercessão de São Beda, o Venerável. Compartilhem este vídeo com aqueles que precisam conhecer a história e a intercessão deste grande santo. Que Deus os abençoe abundantemente. Até o nosso próximo encontro de fé.